sem mais delongas, alguém já se mudou aqui de apartamento, de casa? Quem já se mudou? Levanta a mão aí. Uma vez. Quem se mudou 2 vezes? 3. Mais do que 3. Que isso, gente. Vocês são... Tem que aprender aqui. Eu estou me mudando a primeira vez essa semana. A primeira vez que eu estou me mudando. E está sendo um sacrifício. Para quem se mudou mais de 3, hein, Thiago? É mole, né? Já tem o caminho das pedras. Mas eu fiquei refletindo essa semana, como foi a primeira vez, aprendi muita coisa, dei cabeçada na parede em várias coisas que eu dei mole, devia ter planejado antes, mas fiquei refletindo durante essa semana de que o período de mudança, uma semana, às vezes um pouco mais, né? Tem pessoas que eu conheço que caixa ficou lá mais de um mês para ser desembalada. Tem pessoas que se mudaram e a caixa ficou até a outra mudança fechada. Não é só na sua casa. Mas eu fiquei refletindo de que a mudança, ela nada mais é do que um casamento intenso durante pouco tempo. Muitas das coisas que a gente vive no casamento, a gente vive muito intensamente nessa uma semana. Pelo menos eu estou experimentando isso. Muitos debates, muitas decisões a ser tomadas, muita questão de que você não dá tempo, você não ouve, porque está enrolado em muita coisa. E um exemplo, assim, minha esposa não está aqui, mas ela vai ver a gravação. Ela está cansada, grávida, 5 meses, né, coitada. Nunca aconteceu com vocês também, mas foi o seguinte, eu estava trazendo as coisas de um apartamento para o outro, falei, fica você recebendo os rapazes da mudança para direcionar e vai, na medida do possível, arrumando o que der aí, né? Adivinhem por onde ela começou a arrumação? Não. Pelo quarto dela, pelo armário, digamos. A gente saiu de um lugar que tinha um armário um pouco maior, foi para um lugar um pouco menor que tinha um armário. E aí a gente achou, esse lado aqui é meu, esse lado é seu. Ela falando, esse lado é seu, das 2 crianças, do bebê que vai vir, dos edredons, das toalhas. E aí, beleza, ela foi arrumando ali e tal. E aí quando eu cheguei à noite, você já arrumou, legal, tá tudo bonitinho aí o seu. Só que eu tô vendo que você tá ocupando aqui um lado a mais do que o previamente combinado. Não, é porque não deu ali, mas ainda tem aquilo tudo aí, que eu preciso da sua ajuda para fazer caber. Tá bom, legal. E aí, né, conversas vai, conversa vem, no final deu tudo certo. Mas esse é só um exemplo de que situações como essa acontecem corriqueiramente no nosso dia a dia e que demandam da gente talvez um respeito, um amor, uma cumplicidade, um companheirismo que muitas vezes na rotina do nosso dia a dia a gente não tem. Eu acho que o que a gente vem aqui buscar é isso, né? Um pouquinho beleza, na prática, como é que a gente faz, como é que a gente relembra alguns dos conceitos que a gente viveu lá atrás. Né? E aí a gente trouxe o nosso amigo hoje, Gustavo, chega aqui, por favor, que por falar em mudança é um cara que levantou aqui a mão quando eu falei mais de 3. Ele já foi de Botafogo, já foi para a Europa, ser missionário na Europa, agora é pastor na Igreja Batista do Recreio. Então, devia ter trazido isso antes de eu me mudar, né? Devia ter programado a mudança para semana que vem, para conversar contigo. Mas é um prazer ter você aqui. A gente já se conhece de longa data. Acho que a primeira vez que você vem aqui na igreja, né? Primeira de muitas. Mas eu queria orar por você e que a casa é sua, o microfone é seu. Ser tu uma bênção na nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, ó Pai. Obrigado porque a gente pode estar aqui no final de uma semana de trabalho, de estudos, de correria, mas para ouvir um pouco do que o Senhor tem para nós, para o nosso casamento, para a nossa família. Que o Senhor use o Gustavo, Senhor, com as tuas palavras, que ele seja ungido pelo teu amor, pelo teu Espírito, Senhor, e tudo que vier dele venha alcançar os nossos corações e que a gente possa formar famílias e relacionamentos saudáveis, que a gente possa impactar o mundo através da nossa família, Senhor, um mundo hoje tão difícil, que ataca as famílias, que não quer que as famílias prevaleçam, Senhor, mas que a gente, através de nós, a começar em nós, na nossa casa, na educação dos nossos filhos, no amor com o nosso cônjuge, que a gente possa transbordar isso para outras pessoas que nos cercam, família, amigos, parentes, Senhor, e que isso possa, que o teu amor principalmente possa transbordar de nós. É isso que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, boa noite. Bom demais estar aqui. Deixa eu
antes da gente falar um pouquinho, entender um pouco melhor a dinâmica aqui, né? Só para saber se a gente está no mesmo barco, né? Antes da gente se conhecer um pouquinho melhor. Quem é que está naquele modo sexta-feira à noite, exausto de uma semana de trabalho? Levanta a mão aí. Só para saber se sou só eu ou... Então, beleza. Então, tá todo mundo junto, né? Aquele sexta-feira à noite, aquele dia, né? Que você levou aí da semana. Beleza. Também estou no modo mudança, ainda estou. Estava ali pensando... Já tem mais de um mês que algumas caixas não foram abertas. Não quero que chegue uma outra mudança, não. Vou tentar abrir aí em breve, mas a gente está num processo longo de mudança. Eu morava no Flamengo e agora a gente está pastoreando bem pertinho aqui. Estou pastoreando a Igreja Batista do Recreio. Então, eu estou do ladinho, estou conhecendo um pouquinho melhor o bairro. Muito feliz. A gente vem do Flamengo, vem com a família toda. Outra pergunta para eu entender a dinâmica, né? Eu não entendi muito bem, mas esse lado aqui é mais abençoado ali, porque eu cheguei e tinha um buraco, aí eu falei, não sei se... Aí eu sentei ali, eu falei, será que eu estou sentando? É o frio esse? É porque... tá, tô entendendo. Entendi, porque aí tem né? Porque eu fiquei, será que ali é um lado menos... Eu fiquei, aí sentado, eu fiquei até feliz, porque eu falei, não estou sozinho, né? Meus primos ali atrás, eu tenho uma parte da minha família aqui, fiquei muito feliz de encontrar primos aqui, enfim, muita coisa boa. Bom, a ideia é a gente bater um papo rápido, mas isso não significa que ele não é importante. Não gostaria que fosse um monólogo. Se a gente tiver alguma pergunta, alguma coisa para a gente compartilhar, seria uma bênção. Então, eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido esse início e depois, se tiver alguma pergunta, a gente continua até a gente entender que a gente fechou o ciclo aqui de hoje. Como eu disse, é realmente uma bênção estar aqui. Eu me sinto muito honrado. Acho que nessa vida pastoral, ainda mais hoje, né, meus irmãos, minhas irmãs, quantas vozes a gente tem? É rádio, é debate, é um monte de gente falando em nome do Evangelho, e você ter um respaldo, você está pregando numa igreja. Hoje eu estou pregando aqui, amo a igreja presbiteriana. Amanhã eu estou pregando na igreja presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, do pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor amigo, uma igreja amiga. Domingo eu estou pregando na igreja que era aqui, a nova igreja, de manhã, e volto para a minha igreja Batista do Recreio à noite. Então, assim, eu acho isso uma bênção, é um privilégio. Poder falar do Evangelho do Senhor é um privilégio. Cansa, como qualquer outra linha, ofício, cansa, mas é uma bênção a gente estar falando sobre isso. E esse tema ele é muito interessante, porque amor e respeito num casamento, né? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso. Existe uma frase, né, que muita gente fala que o casamento é uma arte. Eu discordo dessa frase. Na verdade, casamento, na maioria das vezes, é um evento. A arte é de permanecer casado. Eu vou muito mais por essa direção. O casamento é um evento. Eu celebrei um casamento há um pouco mais de um mês, num lugar muito bonito. E aí eu, por ter um pouco mais de intimidade com a família, com os noivos, fiquei curioso, porque a gente tem casamentos e casamentos, né? A gente vê quando o casamento é um pouco mais bem elaborado. E aí, depois de uma pergunta, indiscreta, porque a gente tinha intimidade para isso, eu descobri que o casamento custou um apartamento. Então, a pessoa literalmente falou assim, pastor, quando o orçamento chegou em 300 mil reais, eu parei de contar. Eu falei, rapaz, na minha época, com 300 mil reais, eu tinha até neto junto, de tudo, pacote completo. Então, o casamento hoje, apesar das pessoas falarem que é uma instituição falida, muita gente fala isso, a lei da oferta e da procura mostra o contrário. Você vai marcar uma casa de festa para casar, não tem data. Você vai pegar uma empresa boa de vídeo, de áudio para fazer seu casamento, não tem data. As coisas, então você vê que tem uma procura, todo mundo quer casar. Mas a grande maioria das pessoas vivem esse dilema. Os noivos, as pessoas que estão no início de casamento, gastam muito mais tempo e dinheiro na reflexão e preparação do evento do que na reflexão e preparação da arte de permanecerem casados. Isso é muito importante a gente parar para pensar. Pelo que eu vejo aqui, eu acredito que tenham pessoas aqui casadas há pouco tempo, pessoas casadas há muito tempo, pelo que eu estou enxergando aqui. Então, certamente vocês já... Eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava para casar, eu estava nessa fase ali, gastando muito tempo e recurso na reflexão da preparação do evento. Eu lembro de uma situação que eu vivi, que eu nunca vou esquecer. Eu entrei dentro de um táxi, eu e minha noiva na época,
E aí eu estava lembrando do Guilherme ali, porque ela queria estar muito aqui, mas está mega cansado. Nosso filho vai viajar amanhã de manhã, primeira viagem sozinho. Então tá aquela mãe ali arrumando mala, enfim, não pôde estar hoje. Na próxima ela vem. E aí a gente estava dentro do carro ali e tinha um taxista português. Ele estava dirigindo o carro. E ele falou 3 frases com a gente, mas eu nunca mais esqueci dessas frases. Como todo noivo, né, gastando tempo e dinheiro investindo no casamento, o papo era só casamento. Já viu o buquê? Já viu a flor? Já viu a decoração? Já viu a não sei o quê? Aquele checklist, sempre eu tomando bronca e ela me ali cobrando, né? Com vocês eu não sei como foi, mas comigo era assim. E aí o motorista virou e falou a primeira frase, era um português, falou assim, vai se casar? Aí eu falei, vou casar, vamos casar agora, tal, beleza. Continua dirigindo, a gente discute ali de fotografia, de não sei o quê. Daqui a pouco ele vira e fala a segunda frase. Tem certeza disso? Eu falei, que isso? Eu tenho certeza disso, claro. Vamos casar, feliz e tal. E ele continua dirigindo, a gente continua discutindo o casamento. Daqui a pouco ele vira e fala assim, a primeira vez é assim mesmo. Eu falei, tá amarrado, em nome de Jesus. Não é assim não, eu vou casar uma vez só. Enfim, a gente vive esse tempo, né, meus irmãos, de pensar no evento. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso é um evento pequeno. Hoje em dia tem gente que faz ele ficar muito grande, né? Como eu falei, celebrei um casamento que foi o evento, né? E quando a gente não para pensar no respeito, no amor, no que vai construir essa relação, em quanto tempo ela vai durar, a gente esquece do mais importante. E a gente esquece da arte de permanecer casado. Então eu queria trazer uma história para ilustrar o que eu vou falar aqui com vocês, que está lá no Evangelho de João, capítulo 12. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode abrir, senão, para facilitar, eu já coloquei aqui, mas se não der para ler mais, né, de longe. Evangelho de João, capítulo 12, isso aqui é a versão revista atualizada, e é uma história muito interessante de um evento. Então, eu queria trazer um evento para a gente conversar aqui e falar um pouquinho sobre amor e respeito. Olha que interessante, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Então, assim, o contexto era muito importante. Jesus estava ali, entre amigos, porque a gente sabe que ele era amigo dessa família. Depois de um fato que, por si só, já daria um ibope para o ano, para a década, talvez, cara, era para o Lázaro estar morto, e houve uma ressurreição, Jesus fez parte daquilo ali, e Lázaro estava vivo. Então, um pouco depois, ele estava ali. A Bíblia não diz se entre a ressurreição e esse momento, talvez possam ter havido outros eventos, isso não importa, mas esse era um evento. E certamente, meus irmãos, se fosse eu, se eu soubesse que eu morri e alguém foi usado por Deus para me ressuscitar, meu amigo, toda vez que eu encontrasse essa pessoa, eu ia dar um banquete para ela, ia ter um evento, ia ter alegria, ia ter festa. E é isso que está acontecendo. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, um banquete. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha que interessante, acontece uma diferença de opinião diante de uma atitude. No meio desse evento, a gente tem uma mulher que faz algo, no mínimo, curioso. Ela pega algo muito caro, de muito valor, e derrama ali, quebra, e tipo assim, não tinha mais como usar, aos pés de Jesus. E diante daquele evento, outros evangelhos trazem outras características que não vêm ao caso agora. Uma outra pessoa enxerga aquilo ali e fala: que desperdício, que perda de tempo. Era melhor ter pego esse dinheiro e vendido por uma grande soma é melhor ter pego esse perfume vendido por uma grande soma de dinheiro e ter dado aos pobres. Esse é o texto que nós lemos. Por que nós lemos esse texto? Porque um casamento, uma vida a dois, onde amor e respeito fazem parte dessa festa, dessa celebração, dessa arte, precisa ter uma diferença que a gente encontra nesse texto. E a diferença é favoritismo versus exclusividade. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Sobre um item da arte de permanecer casado que às vezes a gente esquece. Favoritismo versus exclusividade. A gente tem duas pessoas que tratam Jesus de maneira diferente.
nesse texto. Uma que trata Jesus como favorito da noite e uma que trata Jesus como exclusivo da noite. E é sobre isso que eu quero. De tudo o que a gente vai ouvir aqui, se a gente puder lembrar disso e aplicar isso na nossa vida, para mim já valeu a pena. Porque a partir do momento que eu comecei a entender isso, o meu casamento mudou. A minha noção de vida familiar, de entendimento bíblico do que é um casamento mudou. Qual é a diferença entre um e outro? Várias. Eu quero falar um pouquinho e depois entrar no texto de novo. Quem vive uma vida de favoritismo tende a quebrar esse favoritismo em algum momento. A gente começa por aí. Quem tem favorito é, em teoria, time de futebol. Você tem um time favorito. E não importa o que esse time viva, você gosta daquele time. Em teoria. Porque eu lembro, eu já vivi essa quebra de favoritismo. Quando eu tinha 10 anos, eu queria andar de skate, queria virar skatista. E meu padrinho, na época, falou, se você virar tricolor, eu te dou um skate. Então, eu fui tricolor por uma semana. Eu fui tricolor, botei a blusa do Fluminense. No dia que ele me deu o skate, eu falei, obrigado, padrinho. Botei a blusa do Flamengo de novo. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Mas ganhei meu skate para poder dizer que o Fluminense era meu time favorito. Durante uma semana, engoli aquele negócio ali e assim foi a minha vida. Só que o favoritismo, essa conta não fecha quando a gente vive uma vida de casal. Quando a gente se casa, quando a gente tem um evento, quando a gente tem um belo evento, quando a gente tem uma coisa bem organizada, quando a gente tem condições de organizar algumas coisas, de produzir algumas coisas, normalmente a gente tem condições de exercer o favoritismo. Mas na vida real, no cotidiano, no meio de uma mudança, onde a metade do armário já não é suficiente, e aí quando você chega para botar a tua roupa, você tem 20% dos 30%, né? Que foi combinado para você. Nem sempre essa conta de favoritismo fecha. E quando você vive uma vida em que o seu cônjuge, a sua esposa, o seu parceiro, o seu marido é o seu favorito, numa crise, isso pode dar problema. E, na verdade, você começa a parar para pensar em muito... E quando a gente começa a ouvir no gabinete, quando a gente começa a ouvir crises conjugais, a gente começa a ouvir aquele papinho assim, mas o amor acabou, ele não me entende mais, ela não me entende mais. Eu converso horas com a minha amiga do trabalho e ela me entende como se a gente se conhecesse desde que nasceu. Eu converso horas com o meu colega do trabalho e só ele consegue me entender. Minha mulher não me entende mais, não me ama mais, já não é mais a mesma coisa. Isso é uma vida, uma relação baseada em favoritismo. E a diferença do favoritismo para a exclusividade, ela é enorme, ela é grotesca. Quando nós nos casamos, nós assumimos diante de homens e de Deus uma união de exclusividade. Ela é muito diferente de uma união de favoritismo. Porque ela diz para mim, ela diz para minha esposa, no meu caso, ou para o seu marido, que não importa o que acontecer, há exclusividade entre nós. Eu trabalho com produção, eu tenho uma produtora de áudio e vídeo. Segunda-feira eu assinei um contrato. Existe uma grande produtora chamada Orca Filmes, que fez Tropa de Elite, fez um monte de filme, e eles contrataram o meu estúdio para ensaiar o elenco de uma nova produção que vai ao ar ano que vem, uma grande produção. E no contrato de exclusividade que eu assinei, tinha muita coisa. Dentre elas, que eu não posso divulgar nome de filme, que eu não posso falar, que as coisas não podem sair, que eu não posso filmar, que eu não posso... Um monte de coisa precisava acontecer para que aquele ensaio de elenco acontecesse dentro do meu estúdio. Não era um contrato de favoritismo, era um contrato de exclusividade. Minha cunhada é atriz. Minha cunhada tem um contrato com uma emissora de TV. Várias vezes eu já vi minha cunhada reclamando da emissora. Normal, a gente trabalha, a gente vive, a gente sabe que nenhuma empresa, nenhuma igreja, nenhuma denominação é perfeita. Nada. Eu fui convidado para escrever um livro que eu, inclusive, recomendo. É um livro que saiu agora pela Thomas Nelson, chamado Unidade Perfeita. É um livro que foi escrito por 11 autores diferentes. 11 líderes de diversas denominações falando sobre a unidade da igreja. E o que há de senso comum em cada capítulo é: a igreja, ela é imperfeita. E na unidade, nas diferentes denominações, a gente vê o mosaico lindo que é o reino de Deus.
Então, não existe esse negócio de casamento perfeito. Mas quando você entende que a exclusividade, você não dá margem para o favoritismo. Você não dá margem. A minha cunhada ela não pode fazer uma série no Netflix nesse momento. Enquanto ela for exclusiva da emissora, é só aquilo ali. Tem vantagens? Tem desvantagens? A gente pode conversar sobre isso, mas tem exclusividade. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Tá tudo bem até agora? Não dá para viver um relacionamento eterno se a gente baseia esse relacionamento no favoritismo. Porque em algum momento eu não vou ser favorito da minha esposa por alguma palavra mal colocada, por alguma semana difícil, por alguma crise complicada. Guilherme falou aqui que nós moramos na Europa. Olha a situação. Nós fomos para a Europa com um projeto de plantação de igreja, como pastor, missionário, né? E aí você coloca nesse pacote aí o protótipo da família perfeita, né? A capa de margarina, aquela família de missionário, família de pastor, vai plantar uma igreja. Não tem problema nessa família. Essa família vive o céu na terra. Isso não existe, gente. Aliás, isso gera muitas crises. Eu sou filho de pastor e sei o quanto é difícil você assumir essa pressão de uma perfeição que não existe. E a gente chega na Europa e a gente passa uma crise cultural, um choque cultural, um monte de coisa. A gente foi plantar uma igreja na França, tive que aprender um novo idioma, tive que literalmente nascer de novo, aprender a falar, aprender a me comunicar, aprender a andar no bairro. Uma vez eu sentei no restaurante para pedir um queijo ralado, o garçom começou a rir de mim, falou, tem certeza que você quer isso? Eu falei, não sei, você está rindo, já não sei se eu tenho certeza. Eu falei, você acabou de pedir para tomar um soco na cara. Eu falei, não, eu não quero um soco na cara, eu queria um queijo ralado. Então assim, você tem que reaprender. E no meio desse caos, o favoritismo foi embora. Ali, em alguns momentos, em alguns meses. Eu tive que estudar na mesma sala da minha esposa, no curso de francês, mesma turma. A gente nunca estudou junto, a gente não se conheceu. Foi a pior experiência da minha vida, meus irmãos. Minha esposa descobriu todos os meus podres. Tudo que eu não estudava, e ela era sempre aquela que gostava de tirar nota boa, que estudava o mês inteiro, e eu chegava ali no dia da prova e dava aquela... E agora que eu não sei? Foi horrível, foi horrível. A gente acordava junto, a gente ia para a escola junto, porque a gente teve que voltar para a escola, a gente almoçava junto, a gente voltava para a escola junto, a gente pegava o filho junto, a gente dormia junto. Meus irmãos, chegou uma hora que não dava mais, ela não aguentava, eu não aguentava. Não tinha favoritismo. E durante 1 mês e meio, eu entrei em crise por causa disso. Porque esse favoritismo estava na minha cabeça. E aí eu achei favoritismos em outros lugares. E foi um problemaço. Porque quase que a gente teve um problema no nosso casamento. Na história da Bíblia que a gente leu, a gente vê um ato de uma mulher, um ato muito importante, em que ela pega tudo o que ela tem e derrama aos pés de Jesus. E ela fala assim, eu sou exclusivamente sua e esse cara é tudo que eu tenho é teu. Quando a gente vive uma vida de exclusividade, é assim que tem que ser. Porque todo mundo erra. Vou dar um exemplo. Vamos comprar um imóvel. Aí senta, planeja, compra, se organiza. Um quer ir num lugar, outro quer em outro. Às vezes tem consenso, às vezes não tem. Né? Numa família normal é assim. Né? Um que viu um prédio com uma planta diferente do outro. Enfim, de alguma maneira decide-se por um. Se der alguma coisa certa ali, pô, maravilha, lindo. Mas e se der errado? Aí vai entrar naquela, tá vendo? A culpa é tua, eu avisei, eu falei que não era para comprar. E aí entra aquelas coisas que só acontecem na minha casa, né, meus irmãos? Aqui na Presbiteriana, graças a Deus, não tem isso, né? Só lá na minha casa. Então, assim, quando a gente vive uma vida de favoritismo, a gente, quando não está bem, a gente começa a se separar. A gente começa a arrumar desculpa. E tem vários fatores externos que trazem essa briga entre a exclusividade e o favoritismo. Porque a gente vê Judas, o Iscariotes, o discípulo de Jesus, entrando num discurso de favorito, dando aquele discurso moralmente bonito, era melhor ter vendido esse perfume aí e ter dado aos pobres. Isso aí não podia ser feito dessa maneira. Mas logo depois foi ele que traiu Jesus. Quando a gente vive uma vida de favoritismo, no meio da crise, essa vida leva a uma traição.
de alguma maneira. Fatores externos. Amigos podem gerar conflitos num relacionamento, entre essa confusão aí de favoritismo e exclusividade. Amigas podem gerar conflito num casamento, entre essa confusão de favoritismo e exclusividade. Eventos podem gerar conflitos. Esporte pode gerar conflito entre favoritismo e exclusividade. Eu já vi casamentos começarem a ir para o brejo por causa de esporte, por causa do futebol de quarta-feira, por causa de sei lá o que do dia tal. Isso pode acontecer quando você perde a noção do favoritismo. Carreira. A carreira pode ser um problema. Hoje a gente vive num mundo totalmente globalizado. Que você está desempregado, você bota seu currículo no LinkedIn e literalmente, talvez 2 semanas depois, está sendo contratado para trabalhar em Dubai. Isso não é uma hipótese, isso é um fato, isso acontece. Quando eu era pastor na Metodista de Botafogo, a nossa líder do Ministério de Louvor, em 1 semana, ela trabalhava aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, o chefe dela ligou e falou, tem um novo projeto para você, semana que vem começa a maravilha. Onde é? É em Luanda, na Angola. É em Luanda. Você tem 1 semana para arrumar as malas e ir. Só que ela era casada, só que ela tinha uma vida. E como é que você resolve isso? E aí, se você entra no mérito de favorito, você começa a pensar de uma maneira pessoal. O que é favoritismo para mim? E aí começa a conflitar. Se você entra no mérito de exclusividade, você fala, peraí, vamos ter que conversar. O que está dizendo aqui no nosso acordo de exclusividade? No nosso contrato? A exclusividade, aparentemente, no curto prazo, pode parecer que vai ter perda. Puxa, mas eu queria fazer aquilo ali, mas não posso fazer aquilo ali, porque exclusividade vai requerer de mim que eu fique do jeito que eu estou, ou que eu vá nessa direção. Então, carreira pode ser um problema. Adultério pode ser um problema. E aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre isso antes de a gente entrar para a pergunta, porque a gente romantiza muito o que é adultério. Quando a gente fala de relação homem e mulher, normalmente chega num gabinete, assim, às vezes a gente está ouvindo alguns casos e é muito romântico falar de adultério, mas eu sou gente, eu sou ser humano, então a gente tem que falar igual gente. Adultério, muita gente fala assim, não, pastor, mas eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí meu marido, nunca fui para a cama com alguém. Ela fala, não, nunca cheguei a ir para um motel com alguém, nunca traí meu marido. Adultério, será que é só isso? Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês me ajudarem a responder essa pergunta. Alguém aqui já botou gasolina adulterada no carro? Já teve problema no carro porque botou gasolina adulterada, não? Sem saber, é. Eu já tive. E aí o carro deu problema e você vai no mecânico e falou, cara, provavelmente você botou gasolina adulterada no teu carro. Pergunta que eu faço para vocês. Essa gasolina saiu de uma bomba de um posto em algum lugar, botaram lá, você não sabia, tal, botou gasolina e em algum momento o carro parou. Essa gasolina, ela se torna uma gasolina adulterada no dia que teu carro deu problema? Sim ou não? Essa gasolina, ela se torna uma gasolina adulterada no dia que ela sai da bomba do posto e entra no teu carro? Sim ou não? Quando essa gasolina se torna adulterada? No dia que ela foi concebida. Outro exemplo, alguém aqui já teve a infelicidade de pegar uma nota e descobrir que a nota é falsa? Nota adulterada? Alguém já teve isso? Eu já tive. E aí você chega lá, você tira a nota do bolso, vai pagar, sei lá, na padaria em algum lugar, o cara olha, essa nota aí não é boa não. E você fica com aquela cara, sério? Essa nota adulterada, ela se torna adulterada na hora que eu estou pagando ali a padaria e o padeiro fala para mim que aquela nota é falsa? É ali que ela se torna? Ela se torna adulterada quando eu recebo aquela nota? Ela se torna adulterada nesse dia? Quando ela se torna uma nota adulterada? No dia que ela é impressa. Quando imprimem uma nota adulterada, desde o dia 1, aquela nota é adulterada. Correto ou não? Ela foi usada no dia que ela foi impressa? Não. Mas ela é adulterada desde o dia que ela foi impressa? Sim. Adultério é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Porque adultério não se torna adultério quando eu consumo um ato de adultério e pratico sexo com uma pessoa que não é a minha esposa, o meu marido. Eu adulterei. Adultério é quando eu saio da exclusividade e começo a pensar no favoritismo. Isso é muito sério. Porque tem temas que a gente pisa em ovos para falar, mas que tem destruído uma sociedade.
A pornografia, ela está em todas as classes sociais, em todas as gerações. E ela tem jogado entre favoritismo e exclusividade com adultério. Isso é muito sério. Porque isso tem sido tão romantizado. Só que a minha esposa, ela trabalha com sexualidade. É muito louco, né? Eu sou um pastor, marido de uma sexóloga. Quase isso, né? Tudo para dar errado. Mas graças a Deus tem sido uma benção. E a minha esposa, ela trabalha, e porque ela é muito de Deus, ela atende pessoas no consultório dela e ela tem relatos científicos, estudos científicos que falam sobre a pornografia. A pornografia vicia. A pornografia, ela te faz comparar. Porque quando você começa a usar a pornografia, você começa, por exemplo, a não pensar mais na sua esposa, no seu marido, e você está comparando mentalmente, mesmo que fisicamente você esteja junto. Isso é favoritismo ou isso é exclusividade? Você passa para o favoritismo. Porque em atos, inclusive no momento de intimidade de um casal, por causa de vícios pornográficos, você está trocando a exclusividade por um favoritismo. E aí, não, mas eu nunca adulterei, pastor. Claro que já. Claro que já. Não dá para falar meias verdades, meus irmãos. Nós vivemos num mundo, Guilherme orou aqui, que tem tentado destruir nossas famílias, que tem tentado destruir nossos casamentos, que tem tentado destruir valores bíblicos e cristãos. E se a gente tiver vergonha ou ficar pisando em ovos para falar sobre isso, a gente vai deixar as coisas acontecerem, ficar relativizando as coisas e deixar que casamentos vivam favoritismo. No dia que minha mulher chega menos arrumada, ganhou uns quilinhos que eu não queria que ela ganhasse, eu vou para o meu favoritismo. Eu dou uma olhada numa foto ali, resolvo a minha vida e está tudo certo. Não traí, não adulterei. Não é isso. Fatores internos. A família pode brigar entre favoritismo e exclusividade. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Filhos podem brigar entre favoritismo e exclusividade. Então, gente, isso é muito sério. Porque, como eu falei, quando a gente não entende que o relacionamento que Deus tem entre casais é um relacionamento de exclusividade, todo o respeito foi embora. Todo o respeito foi embora. Eu vou viver uma vida baseada no dia que eu estou feliz, no dia que as circunstâncias estão favoráveis. Aí é ótimo. Aí a gente vai jantar num restaurante legal, porque a conta está favorecendo, porque o clima está favorecendo, porque meus negócios estão indo bem. Mas se eu tenho uma discussão, se eu tenho uma diferença de opinião, se eu tenho um problema dentro de casa e parto para o favoritismo, o que Judas fez? Judas, que era o moralista da história, que desperdício. Era melhor ter vendido isso, dado dinheiro para os pobres. Sabe aquele moralista, aquela pessoa que tem sempre a razão? Foi quem traiu Jesus. Por quê? Jesus não era o seu exclusivo. Jesus era quem? Era o seu favorito. Jesus, para Judas, politicamente, era alguém que ia ter uma posição política interessante. Era alguém que ia colocar uma situação que politicamente ia favorecê-lo. A partir do momento que Judas olhou e falou, esse cara não é mais o meu favorito. O que ele fez? Descartou, foi procurar outro favorito, aquilo que beneficiaria a ele mesmo. E o que ele fez? Traiu Jesus. Quem não vive uma vida de exclusividade está fadado à traição. Exclusividade igual a respeito. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas respeito não é só um ato moral. Respeito não é só falar belas palavras. Respeito não é só tratar a minha esposa bem. E também não é só isso. Respeito é eu entender que eu sou dela, ela é minha. Sendo ela minha favorita no dia que eu olho e falo, cara, que gata. Sendo ela num dia de crise, no meio de uma mudança, cheia de caixa na cabeça. Falei, cara, é exclusivamente minha e eu sou exclusivamente dela. Então, gente, para a gente fechar esse primeiro momento, eu queria parar por aqui para a gente saber se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa, para a gente falar um pouquinho mais. Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Hoje em dia, as pessoas elas vivem pelas circunstâncias. E quando as circunstâncias estão favoráveis, o casamento é ótimo.
Mas quando as circunstâncias não estão favoráveis, a gente começa a ouvir no gabinete: ah, pastor, o amor esfriou. Ah, pastor, já não é igual. Sinceramente, irmão, graças a Deus não é igual. Eu prefiro o meu casamento hoje do que no primeiro ano. Eu prefiro o meu casamento hoje do que na crise que eu tive na Europa, que colocou meu casamento em xeque e que me fez parar para pensar no que era favorito e no que era exclusivo, em quem era minha esposa e em que eu estava construindo a longo prazo na minha vida. E não é igual. Graças a Deus é melhor. Então, eu queria saber se existem algumas perguntas, se ficou claro esse momento, para a gente poder, de repente, avançar mais um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vou começar aqui, Gustavo. Pode voltar no outro slide ali, por favor. Fatores externos. Todo mundo gosta de ter amigos, todo mundo gosta de sair para algum lugar, jogar bola, enfim, as mulheres, o esporte delas, liga para a carreira e tal. Como que a gente pode avaliar dentro do nosso relacionamento, mesmo gostando disso tudo, mesmo tendo alguns hobbies, enfim, tem gente até que trabalha com esporte, com eventos, enfim. Como que eu posso avaliar se eu estou levando meu casamento para um lado do favoritismo ou do exclusividade? Na prática. Ótima pergunta. Eu acho que tem duas palavras que tem muito a ver com amor e respeito. Que a gente precisa entender a diferença entre as duas para poder avaliar o que a gente é e como a gente faz o que a gente faz. Individualidade e individualismo. Essas duas palavras, quando elas são bem compreendidas num relacionamento, elas tendem a ser um termômetro. A individualidade, ela é saudável. Ela é saudável. Porque dentro do que Deus projetou para o homem e para a mulher, num projeto de complementariedade, nós não somos iguais. Não somos iguais. E graças a Deus por isso. Porque se eu tivesse casado comigo mesmo, já tinha quebrado a minha vida. Não ia dar. Eu casei com uma pessoa que não é igual a mim. Então, quando a gente entende que a individualidade é saudável, a gente começa a colocar. Vou dar exemplos meus, é mais fácil, porque eu conheço a minha vida. Eu gosto muito de esporte. E o esporte que eu amo, que é quase um vício, uma grande válvula de escape na minha vida, se chama kitesurf. Eu amo velejar e amo kitesurf. Kitesurf é um esporte que, diferente de, futebol, que você pega uma bola e vai jogar, o kitesurf depende de condições, depende de ter o vento, depende de ter algumas coisas. Então, infelizmente, eu não tenho como escolher o dia que eu vou velejar. Literalmente, o vento aparece. Todo kitesurfista tem uns aplicativos no celular. Aí você fica ali olhando aquele aplicativo, 3 grupinhos de kitesurf juntos ali, daqui a pouco o grupo começa a pipocar. Vai hoje, é amanhã, não sei o quê. Quando aparece o vento, bum, vamos tentar velejar em algum lugar. Kite é isso. Minha esposa não gosta disso. Minha esposa, eu já tentei até, falei, vem fazer um curso de kite comigo, tal, não sei o que. Não quero, tal, não sei o que. É caro, não é um esporte tão barato. Então, assim, a minha individualidade, de eu ser como eu sou, de eu gostar disso, e graças a Deus a gente ter construído uma condição que pudesse permitir a gente viver isso, permite tranquilidade no nosso casamento. A ponto dela me deixar velejar, a ponto dela deixar, às vezes tem que sair do Rio, eu vou sair, eu vou para a região dos lagos, e aí durmo lá, volto no dia seguinte. A minha individualidade nessa situação me fez conversar com ela, tá tudo bem, a gente é diferente, pode velejar, faça o que você quiser, desde que a gente tenha os nossos tratos. Não é uma competição, preste atenção. Uma coisa é individualidade, outra coisa é competição. Você fez, agora eu tenho que fazer também. Não é isso. Eu já viajei com um casal de amigos que tinha um problema de consumo. E eles ficavam competindo. E aí, você comprou? Eu também tenho que comprar. Você comprou, gastou X? Eu também tenho que gastar. Cara, é horrível. Chegou uma hora que eu falei, gente, vocês vão comprar lá para lá e eu vou curtir minha esposa aqui. Porque virou uma briga, virou um problema. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de eu olho coisas que ela ama e que eu falo, cara, não sou eu. Então, gente, assim, pelo menos isso para mim foi libertador. Se vocês conversarem e perceberem que vocês não precisam ser iguais em tudo, não precisam gostar da mesma coisa e estarem em absolutamente todos os eventos juntos, em algum momento não precisa. Lá em casa funciona bem isso. A coisa fica boa. Agora, quando a gente parte para o individualismo, aí eu destruo qualquer oportunidade do meu contrato ali de exclusividade e falo, cara, eu vou sair com meus amigos e é isso aí. E é isso, eu vou sair e acabou. Eu vou para os meus eventos, eu vou para o meu esporte, faça chuva, faça sol.
Ah, eu vou velejar. E aí, às vezes, eu vou viajar com pessoas para velejar, por exemplo, que vem reclamando do casamento, reclamando do relacionamento, e eu fico ouvindo e falo, cara, mas vocês conversaram? E aí vira até um gabinete. Eu estou indo velejar, não queria ser pastor, eu queria só velejar. E acaba, não tem jeito, né? E aí você está no meio de um gabinete, porque as pessoas não entendem isso. Vira essa competição. A carreira, a mesma coisa. Gente, é muito difícil escolher esse negócio. Meus pais, meus avós, vêm de uma época em que ainda era possível, né, no mundo real, só trabalhar dentro de casa, né? Isso já aconteceu, né, num mundo muito distante, né, que eu nunca vi. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Para a grande maioria das pessoas, a renda é compartilhada, as coisas estão juntas. Então, assim, de repente você vem, faz um concurso e passa para Foz do Iguaçu. Cara, isso é uma benção, mas pode ser uma loucura dentro de casa. Vocês vão sentar, vocês vão conversar, vocês vão aparar os eixos, vocês vão entender que vocês são uma equipe. Então, Guilherme, assim, a individualidade ela é muito saudável. A minha mulher não precisa gostar de fazer kite para eu fazer. Eu não preciso gostar das coisas que ela gosta de fazer para ela fazer. Mas a gente não pode entrar no individualismo, porque o individualismo vai entrar no favoritismo. Entendeu? Acho que é isso. Não sei se deu para explicar. E respeitar a individualidade do outro, né? Respeitar, é exatamente isso. A gente tem que respeitar. Gente, isso é belo. Isso é belo. Olhar para minha esposa e perceber que ela gosta de coisas que talvez eu nem dê valor. Não é vergonha falar isso, gente. Não é vergonha. E é belo. E ela saber que eu gosto de coisa. Gente, se tem uma coisa que me fez bem esse negócio de kite na pandemia, os gabinetes foram absurdos. O pessoal estava pirando. Eu pegava o meu kite, eu ia velejar. Eu esquecia que eu era casado, eu esquecia que eu tinha filha, eu ficava lá só velejando. Saía de lá mentalmente abastecido. E ela saber que isso me faz bem é respeito. Isso é respeito. Claro, tem limites, porque você não pode passar do limite, você não pode agredir, porque senão vira individualismo. Então, esse é o termômetro que o casal vai usar nessa linha aí desses fatores externos. O que mais? Alguma outra pergunta? Alguém? Estão falando baixinho aí? É segredo? Quero saber também, pô. Fala. Vai pensando aí no segredo para botar esse segredo aí. O mistério que esteve oculto já foi revelado, irmão. Então, acho que lá no outro fator que você colocou. Esse? Isso, mais especificamente filhos, né? Quando tá só os dois, né? É um mundo, né? É a lua de mel, né? E a vida muda completamente, né? Você tem ali tudo bem, antes eu era exclusivo da minha esposa exclusiva meu. E agora tem um outro ser que é lindo, é fofo, né? Coisa mais linda, coisa mais bela desse mundo, né? Chama de papai, chama de mamãe. E acredito que facilmente a nossa exclusividade que era da esposa passa a ser da criança, passa a ser do filho, da filha. Então, assim, como funciona quando chegam os filhos e às vezes talvez um permaneça ali tranquilo, mas de repente o outro cônjuge torna o filho mais importante do que o marido, assim, de forma a prejudicar ali a relação de casal, enfim. Como é que funciona quando chegam os filhos, né? Essa é uma pergunta muito importante, porque essa é uma tentação, né? Você falou um negócio que quando chega um filho, a gente perde a exclusividade. Não necessariamente. A gente é tentado a perder a exclusividade. Essa é a tentação de todos nós. Eu tenho 2 filhos e uma cachorrinha, que acaba virando filha, né? Quem tem cachorro é filhinha também. Enfim, então, né, tem uma galera, a família cresceu. Agora, e tem mais, hein? A Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor, então ainda é mais, né? Mas o filho pode virar uma briga entre exclusividade e favoritismo. Como? Vamos fazer uma ilustração aqui. Deixa eu ver se... Vamos lá. Quem é um casal voluntário aí? Tem um casal voluntário aí?
Casal do segredo lá? Tem o casal do segredo? Pode vir aqui na frente. Olha o problema. Pode, chega aí, gente. Rapidinho. Vamos lá. Vem. Vem pra cá, vem vocês dois. Vocês dois que estavam contando segredo. Qual é o seu nome? Não, você mesmo que tá olhando pra terra. Vocês dois. Vem, chega pra cá, chega pra frente aqui. Isso aí. Salva de palmas aí pra esse casal. Olha que beleza. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui para isso aqui, para essa ilustração, para vocês não esquecerem nunca mais. Como é que é o nome de vocês? Fernanda aí e Leonardo. Senta aí, Fernanda e Leonardo. Fernanda e Leonardo são casados há muito tempo? 27 anos, glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, gente? Que bênção, gente. Isso é uma bênção. Vocês têm filhos? Quantos? Então vamos lá, ó. Fernanda e Leonardo se casaram exclusivos, um do outro. Eu sou seu, você é minha, aquele papo todo, lua de mel, Salvador. Daqui a pouco vem o primeiro. Quem é o primeiro? A Carol. Aí chegou a Carol, ó, que Deus mandou a Carol, olha que benção. Aí, como a Carol é muito preciosa, desculpa, Fabiana. Fernanda, senta aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos botar a Carol no meio, para cuidar bem dela. Porque a Carol é um presente de Deus. Então, eu tô o pai de um lado, a mãe do outro, e Carol vai ser ali uma bênção, uma pérola preciosa. Vamos cuidar bem. Aí Deus mandou o Gustavo. Ei, meu xará, Gustavo, deve ser gente boa. É flamenguista, não? Não é não? Então vamos lá, vou botar aqui do teu lado, Leonardo. Aí, o que aconteceu? Senta aqui, Leonardo, porque aí o Gustavo vai cuidar da Carol também, e olha que coisa linda. Então ficou aí, todo mundo junto, Gustavo, Carol, família toda, vocês dois protegendo essa, né, blindando essa família. Muitas vezes é assim que a gente faz, olha que coisa bacana. Aí, vou dar um exemplo hipotético, tá, gente? Que isso aí também acontece, que não é só filho, não, a vida vai passando, isso está acontecendo comigo na minha casa. Aí tem a sogra, tem o sogro que às vezes, de repente, resolve inverter o papel. Aí, de repente, a sogra, o sogro que, né, resolve morar em casa. Meu pai ficou viúvo agora, gente. Olha só, e de repente, aí o que vai acontecer? Vou botar aqui, Fernanda, do seu lado. Tá acontecendo, ó, não é profecia não, irmão, só tô fazendo a ilustração. Senta aqui então, Fernanda. Nem sabia. Né? Nem sabia. Quem tá morando lá? A minha mãe. A sua mãe. Ó, então, qual é o nome dela? Noêmia, dona Noêmia, irmão. Dona Noêmia ali. Vou botar aqui, botar Noêmia aqui. Botar Noêmia aqui. Então, Noêmia tá aqui. Então, olha só, meus irmãos, que coisa linda. Família feliz. E aí tem todo mundo junto. Um dos dois já casou, não? Não. Ainda não. Qual a idade? 26 e 23. Beleza, então daqui a pouco não tem, se Deus quiser, né, irmão? Vamos profetizar um casamento aí cheio do Espírito Santo para essa família. Aí quem vai casar primeiro, o Gustavo ou a Carol? A Carolina? Então, de repente, Carolina, Deus deu um marido cheio do Espírito Santo, Carolina casou, glória a Deus, que benção. Aí, alguns anos depois, o que aconteceu? Gustavo casou, saiu dos braços da mamãe, casou, vida que segue, glória a Deus. De repente, dona Noêmia, em algum momento da vida, se Deus quiser, está com saúde? Está com saúde, então vai demorar. Mas se Jesus não voltar antes, ela vai ficar aí, mas em algum momento mesmo, dona Noêmia vai partir, vai para o céu, vai morar no lugar que minha mãe está lá, eu quero crer nisso. Aí o que acontece? Se não tem exclusividade, olha só, isso acontece com um monte de casamento. Aí chega no momento que o Léo e a Fernanda nem se conhecem mais. Já não são mais favoritos um do outro há muito tempo, porque já estava cuidando aqui da dona Noêmia, já estava cuidando da Carol, estava cuidando do Gustavo, e de repente o casal sai, e aí fica isso daqui, ó, só os dois, o ninho vazio, o famoso fenômeno do ninho vazio. Um monte de casamento vai para o espaço, não se conhece mais, não se curte mais, não é mais um do outro. Dá para ser diferente? Dá para ser diferente. Por quê? Vem para cá, Leonardo, por favor, senta aqui. Não, vou botar ao contrário. Peraí, fica aqui mesmo. Vem cá, Fernanda. Porque, meus irmãos, biblicamente, o modelo, ele é muito claro. Eu não vou pegar as cadeiras para ganhar esse tempo, mas, ó, tem um casal aqui, homem, cabeça da família, mulher. Isso não é superioridade, não é inferioridade. Isso é um projeto de Deus bíblico, que a gente poderia ficar 2 semanas falando sobre isso. Carol veio primeiro. Carol vem para cá, ó. Depois veio Gustavo. Gustavo vem para cá. Depois vem dona Noêmia. Vem para cá. Noêmia pode até ficar perto da mãe, não tem problema não. Mas do lado de cá.
E aí vocês vão cuidar, vocês vão amar, vocês vão deixar Deus trabalhar na vida deles. Mas nunca perdendo esse núcleo aqui. É possível ter exclusividade num casamento. Meus filhos têm 14 e 9. Algumas vezes, quando a gente morava na Europa, meus filhos tinham 2 e 8. 1 e 7. Eu tenho um filho que nasceu lá. Em alguns momentos, a gente sozinho, sem família, sem nada, eu virava para meus filhos e falava, papai e mamãe vão sair. A gente vai, não, vocês não vão não. É a gente que vai sair. E a gente fez muito esforço, porque é necessária intencionalidade, para que esse núcleo aqui continuasse sendo exclusivo. Porque está aqui, está todo mundo caminhando, nossos filhos estão caminhando, a gente crê que o Senhor está trabalhando na vida deles. Tem orado agora, meu pai está até conversando com meu primo ali agora, meu pai está numa situação diferente, novidade de vida, minha mãe, né? O Senhor resolveu levar minha mãe, então todo mundo, será que meu pai vai vir morar? Será que não vai? Como é que vai ser isso? Não sei, mas esse núcleo aqui não pode se perder, porque se há exclusividade, a exclusividade está aqui. E tendo 10, 50 ou 2, a exclusividade não se perde. Amém, queridos? Uma salva de palmas, esse casal maravilhoso aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos essa questão de exclusividade e favoritismo na família. Sim, a família pode competir com isso. Alguma outra pergunta, gente? Pra gente continuar aí? Já revelaram o segredo? Não, né? Então fala. Porque a gente está se baseando muito assim no primeiro casamento. Sim. E quando você já vem com bagagem? Quer dizer, e aí, como é que você cria essa exclusividade com tanta bagagem? Porque você já vem com a sogra, já vem com a mãe, você já vem com os filhos. Que pergunta, que pergunta. Vamos lá. Junta tudo, embrulha e vai ou... Vamos lá, olha só. Olha que pergunta. Muito boa essa pergunta. Tem 3 tipos de casamentos que a gente vê em geral. Claro que tem as subdivisões, mas em geral tem 3 tipos de casamento. Um casamento que o homem está aqui, a mulher está aqui, eles resolvem se casar, botam um casamento no meio. Se esse é o primeiro casamento, ele vem com alguma bagagem, ela vem com aquela malinha de mão de avião, aquela só de 5 quilos. Se é um segundo casamento, de repente, já vem com aquela mala de 23 quilos. Com um monte de... É isso aí, aquela que a Polícia Federal aí tem coisa aí, né? Então, eles colocam tudo aqui e aí começam a organizar esse contrato de casamento. Ó, você cuida dos filhos, cuida da ex-mulher, cuida dos maridos, da sogra, não sei o quê. Eu tenho bens, você tem bens, eu tenho dívida, você não tem. Vamos botar isso aqui. Se esse é o modelo de casamento, eles vão ter que fazer um negócio aqui, literalmente um contrato. Se esse contrato funcionar, maravilha. Se não funcionar, eles vão arrancar isso daqui e vida que segue. Não estou ainda entrando no juízo de valor. Só estou falando que isso acontece, tá? Tem um segundo modelo de casamento, que é um pouco mais invasivo, onde a mulher está aqui, o homem está aqui, e eles se permitem entrar um pouco mais nessa intimidade aí. Aí, esse casamento aqui, eu ainda tenho o meu lado aqui individualista, eu ainda tenho o meu lado aqui dos meus favoritismos, mas eu tenho aqui, se é um segundo casamento, fica um pouco mais complicado, porque eu tenho que jogar aqui um pouco da minha pensão e do não sei o que e tal, e dos meus outros terrenos que eu tinha, e eu tenho que ver com o meu advogado. Se esse casamento dá certo, tudo bem, tem gente que vive assim. Agora, se ele começa a dar errado, você quase que vive uma vida de amputado mesmo. O que você deu errado, você cortou um braço de você vai sair diferente. Esse casamento aqui, tem muita gente que encerra ele, sai machucado, mas sai ainda do jeito que estava. Esse aqui já não dá, não. Esse aqui você já começa a quebrar um pedaço aí, né? Começa a já capengar se a coisa começa a dar errado. Mas você joga o teu favoritismo para cá, o teu favoritismo para cá, coloca algumas coisas de exclusividade aqui no meio. Se é um primeiro casamento, pode ser um pouco maior. Se é um segundo, já fica mais difícil. E tem um terceiro tipo de casamento, que biblicamente é o casamento que Deus recomenda para nós, onde tudo se torna uma só carne, onde tem a mulher, tem o homem, tem Deus dirigindo tudo. Isso aqui não é ordem de inferioridade e superioridade. Isso aqui é ordem de proteção, inclusive, biblicamente falando. Nesse casamento aqui, como é que eu faço se eu estou num segundo casamento, se eu estou num segundo relacionamento, se eu tenho... Não tem jeito, eu tenho que mergulhar. Eu tenho que mergulhar.
Eu tenho que entrar numa equipe que, cara, se aquilo ali é uma novidade, se aquilo ali Deus está falando, essa é a direção de Deus para a minha vida, não dá para entrar pela metade, não dá. Quer dizer, não é que não dá. Tem muita gente na igreja vivendo isso aqui, ó. Você paga essas contas, eu pago essa, a conta, não tem conta conjunta, você fica com a tua, eu fico com a minha, eu te empresto um dinheiro se você precisar. Eu já ouvi muito casamento que, inclusive, funciona, aparentemente, assim. Mas, biblicamente falando, é uma só carne, é uma coisa só. E, literalmente, a única forma disso dar certo, que foi a sua pergunta, é se Deus for o centro desse negócio todo. Porque em muitos momentos, irmãos, alguns em um pouco menos, no meu caso, em muitos, não tem consenso. Eu quero A e ela quer B. E aí, como é que faz? A gente é diferente, não tem que ter vergonha de falar isso, não. E aí a gente precisa de Deus. Precisa do que Colossenses 3 diz para a gente. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Seja a paz de Cristo árbitro de vossos corações. A gente precisa desse modelo para saber que em alguns momentos da nossa vida a nossa equipe vai precisar de Deus. E aí a gente entra em casos muito complexos, porque a vida de hoje ela não é, nunca foi, mas ela não é simples. Você vem de um segundo casamento, mas como é um segundo casamento? Como é um segundo relacionamento? Pode ser um casal sem filho que se separou e se juntou, entre aspas, mais simples, mas não é simples. Pode ser um casal que um tem 3 filhos, outro tem neto, um tem sogra, outro não tem, e que se juntou. E como é que faz esse negócio? Como é que vai fazer isso dar certo? Não é simples, não é 1 mais 1 igual a 2. Não tem uma resposta, olha, faz isso, faz desse jeito aqui. Não, é botar Deus acima de todas as coisas, principalmente na hora da discórdia, para que haja respeito, Fala, Senhor, como é que a gente vai conduzir, crendo que a própria Bíblia diz que se for essa a direção de Deus, a glória da segunda casa pode inclusive ser maior do que a da primeira. Mas não é simples, é uma situação, por isso, que se não é o seu caso, se você está aqui recém-casado ou querendo casar, ou com casamento agora, pensando nessa linha tênue aí entre favoritismo e exclusividade, quebra esse negócio em nome de Jesus, porque permanecer casado, viver uma vida de exclusividade é o melhor plano de Deus para você. Tem gente que acaba vivendo uma vida, e eu acredito que Deus abençoe, eu acredito, porque a vontade do nosso Senhor é abençoar, sempre é. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que sempre, mas se você puder avaliar teu casamento e perceber que muitas das crises que talvez possam estar acontecendo sejam simplesmente porque o respeito da exclusividade não está acontecendo, está na hora de botar isso e conversar, para que a gente não precise quebrar esses processos. Então não é simples não, mas é possível. O Senhor tem restaurado aí muitas coisas, muitos projetos, mas Ele tem que estar acima dos 3 aí. Mais perguntas? Um casal que Deus é o centro. Não teve consenso, prática, tá? Não teve consenso em alguma questão qualquer. Aí decidiram orar. Vamos orar. Aí Deus fala com um dos dois, mas não falou com o outro. O que esse... Deus falou com a mulher e não falou com o homem ainda, por exemplo. O que a mulher deve fazer? Tentar convencer o homem? Deus falou comigo, é isso que a gente tem que ir, tenho certeza. Ou... deixa eu continuar orando por você. Na prática, terceira opção, o que dá para fazer? O que vai fazer, mano? É muito difícil essa pergunta. Isso acontece. É isso aí. A verdade é essa, a resposta é essa. Porque isso acontece várias vezes. Né? A gente é diferente, a gente tem um timing diferente. O Senhor está falando com a gente, mas às vezes o ouvido está um pouquinho mais entupido de um lado do que do outro. Então, assim, a gente precisa orar. A gente menospreza muito o poder da oração. Muito, muito, muito. Eu tenho, nos 3 últimos meses, nos 4 últimos meses, eu tenho tido algumas experiências tão profundas, mas ao mesmo tempo que me deixam envergonhado. Que eu falo, cara, como é que eu não acreditava que se eu orasse, o Senhor ia agir? E eu estou pregando isso, o poder da oração, eu sei que tem poder, eu sei que o Senhor está ali falando, e eu tenho visto coisas assim, cinematográficas, literalmente, como fruto do poder da oração. E às vezes eu falo, gente, mas por que a gente é tão pequeno? A gente menospreza tanto o poder da oração. Então, assim, continua orando. Guilherme, eu diria isso, porque senão vai faltar o respeito.
Senão vai faltar, vai começar a ter uma briga. E a gente é uma equipe. Literalmente é igual um time. Se ganhar, não adianta o jogador jogar demais no ataque e a defesa dar uns moles, vai perder e vai perder o time inteiro. Porque deu uma vacilada. E aí, mas é culpa só Não, é culpa do time e é mérito do time. Então, se começar esse jogo de impor, mas você não ouviu, está demorando, cara, vamos orar. Eu realmente acredito no poder da oração. Meus irmãos, isso é algo muito espiritual, muito espiritual. A oração é uma arma muito poderosa na vida da igreja. Não para mudar o coração de Deus, porque a soberania do Senhor, ela está aí, o Senhor é soberano, o Senhor ele entende, ele conhece o A e o Z, mas ela é muito mais para a gente, na verdade, para a gente estar desentupindo aí nossos ouvidos espirituais, né, do Senhor. Não é uma oração de que Deus vai virar meu servo, como muitas teologias tortas estão falando por aí, exigindo de Deus o que ele nunca vai fazer. Não é isso, mas é Senhor, dá direcionamento. A oração, inclusive, vai acalmar o ambiente, vai dar mais paz, vai gerar a paz que excede a todo entendimento. Isso é muito, muito humano. É de ter paz num momento que era para estar em crise. Esse é o poder da oração. Então é isso, eu acho que tem que orar, Guilherme. Independente do... E outra coisa, tem limite aqui, tá, gente? Se você vive ou conhece pessoas que vivem um casamento abusivo, alguma coisa, mas por respeito, então a mulher tem que ficar com troglodita. Não. A mulher tem que honrar ao Senhor. Vou dar um exemplo que é real. Um casal que a pessoa começou a ter problema com drogas e a pessoa começou a influenciar a outra a usar drogas dentro da relação. E, inclusive dizendo, não, isso vai melhorar nossa relação, isso vai melhorar tudo, sexualmente é melhor, não sei o que, isso aconteceu. E aí essa pessoa entrou em crise, que não queria usar, porque, caramba, mas como é que eu vou fazer? Mas eu tenho que me submeter, eu tenho que fazer isso para... Não, você não tem que fazer isso, você tem que botar a tua vida diante do Senhor e não se submeter a algumas coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, a gente não pode exagerar na dose. A gente serve, em primeiro lugar, a um Deus vivo, santo e poderoso. Se a gente entende que há uma diferença aqui de princípios, a gente tem que botar o joelho no chão e ser... Peraí, aí não, aí eu não vou. Independente de ser homem ou mulher, porque o mundo hoje está uma doideira. Então isso é muito sério. O que mais, gente? Alguma outra pergunta? Sem mais perguntas, meritíssima? Então, amém. Então eu queria lembrar vocês do que eu falei no início, para a gente fechar, e eu queria orar com vocês. Quem não entende a vida de exclusividade, em algum momento vira traidor. Lembrem-se disso. Quem não entende a vida de exclusividade vira traidor. Mas como eu sou uma pessoa muito otimista, eu sempre olho o copo mais cheio, sempre, desde pequeno. Então eu leio essa frase ao contrário também. Quem entende a vida de exclusividade vai viver uma vida cheia de amor e respeito, em nome de Jesus, como um casal. Porque você vai poder olhar a tua família, você vai poder olhar a situação em alguns momentos em que o favoritismo não está presente e vai falar, eu tenho um respeito pela minha esposa, eu tenho respeito pelo meu marido e eu quero continuar um relacionamento aqui de exclusividade. Eu sou dela, ela é minha, eu sou dele, ele é meu. Não se esqueçam disso, que esse conceito fique no coração de vocês e que vocês avaliem a vida de vocês. Será que tem havido mais favoritismo ou será que tem havido exclusividade entre nós? Será que o adultério tem sido algo romântico, mas que na prática ele já pode estar acontecendo em algumas áreas da minha vida? Ou será que a gente está tendo uma relação exclusiva, eu e você? Será que minha família, minha carreira está me afastando do meu casamento? Ou será que a gente está blindado nós dois aqui, deixando o Senhor trabalhar? Não é simples, não. As coisas são complicadas. Mas o Senhor dá muita graça para a gente, dá muita sabedoria para a gente caminhar. Amém, queridos? Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos. Queria orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar essa igreja tão amada, tão abençoada, Senhor, uma parte do teu reino que se reúne aqui, Senhor, nas Américas. Ó Deus, que tem vivido coisas tão sólidas, que tem crescido, que tem caminhado diante de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, numa sexta-feira à noite, um dia cansativo, uma semana cansativa para a grande maioria de nós, provavelmente, se não para todos. Porque nós queremos ter casamentos saudáveis. Porque nós queremos ter vida, Senhor, com Deus. Pai, se essa palavra, Senhor, Pai,
tem possibilidade de ser um instrumento teu, ó Deus, para restaurar áreas que precisam ser restauradas, para trazer momentos de análise, de avaliação, de conversa a dois, que você use essa palavra, Senhor, não somente aqui, mas a partir daqui. Que possa haver uma avaliação, que possa haver ó Deus, um entendimento muito claro da onde há exclusividade, da onde há favoritismo, e que haja um relacionamento de exclusividade, porque isso é respeito. Ó Deus, isso é respeito, isso é amor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que esses casais saiam daqui nessa noite, certos, ó Deus, de que há possibilidade de vivermos uma vida muito saudável, sendo exclusivamente um do outro. Ó Deus, e que o mundo, no fundo, tem clamado por isso, mesmo sem saber. Cuida de nós, cuida dessa igreja, abençoa, ó Deus, esse ministério de casais tão abençoado, abençoa esse encontro de casais que vai acontecer, o jantar dos namorados, tudo, Senhor. Vem, Senhor, glorificar o teu nome em cada ato que for vivido nessa igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado, uma alegria estar aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. Guilherme.